Fala galera, tudo certo? Então, gente, vim trazer um tema que muita gente ainda tem dificuldade de entender, muita gente me pergunta e muita gente acaba se prejudicando fazendo uma coisa sem conhecimento técnico, porque ouviu por aí, ouviu na internet, ouviu tal pessoa falar que se sentiu bem, que emagreceu, enfim, tá? Então, assim, gente, primeira coisa que a gente tem que entender, o carboidrato ele não é um vilão. Tá? Por mais que as pessoas batam nessa tecla que tem que excluir carboidrato, tem que diminuir carboidrato, a gente tem que entender um negócio. 1 grama de carboidrato são 4 calorias. 1 grama de gordura são 9. Então, por que o pessoal está batendo tanto no carboidrato, sendo que num processo de emagrecimento, o mais importante é que a gente tenha o déficit calórico, que é ingerir menos calorias do que a gente gasta? Será que o carboidrato é o mais indicado para a gente excluir? Na verdade, não existe nutriente, alimento que seja bom a gente excluir totalmente entre carboidratos, proteínas e gordura. Esses macronutrientes tu não vai excluir nenhum deles. Tu simplesmente vai aprender a dosar e a ter as quantidades que você deve ingerir. Aí a gente chega no padrão ouro. Porque assim, gente, tudo bem. À noite, no período da noite, a gente tem uma insulina um pouquinho mais baixa, tá? Então não seria um período muito adequado para fazer uma grande ingestão de carboidratos, de açúcares, enfim. Isso não significa que você deva excluir os carboidratos nesse período. Muito pelo contrário, gente. Inclusive, por exemplo, eu já tive pacientes, já tive pessoas que atendi que não conseguiam dormir adequadamente à noite. E aí eu perguntava, o que tu janta? Ah, eu como só uma saladinha. Ah, não como nada. Ah, como só um bife. E, gente, nessas pessoas, quando a gente tem uma certa dificuldade de dormir, façam um pequeno teste. Comecem a comer algum carboidrato antes de dormir para ver se não vai melhorar esse sono. Porque com essa ingestão de carboidratos também nós vamos ter ali uma leve liberação de serotonina, porque a insulina também está relacionada à serotonina, tá? Claro que quando a gente fala em sono, a gente fala em higiene de sono, né? Não adianta a gente comer um carboidrato à noite e ficar com a tela do celular aqui nos olhos. Tu não vai liberar a melatonina, o teu corpo não vai produzir a melatonina adequada para você dormir adequadamente. Então, é importante fazer também a higiene do sono, né? Não ter muitas luzes logo antes de dormir, não assistir nenhum filme ali que vá gerar ali uma certa preocupação, uma certa ansiedade em descobrir o final, e acreditem, isso impacta sim no ser humano, tá? Conheço muitas pessoas que não podem ver filmes ou de terror ou de suspense antes de dormir porque ficam com aquilo ali na cabeça e acabam não conseguindo dormir, tá? Então isso é bem importante que vocês entendam. Por que eu tô passando tudo isso para vocês, gente? Porque a falta de sono, o sono inadequado, ele vai gerar grandes impactos para os indivíduos. E uns deles seriam a queda nos níveis de testosterona e a queda também nos níveis de tireoidianos. Claro que não vai ser 1 ou 2 noites mal dormidas que vai gerar essa compensação, mas se você for a longo prazo dormindo mal, não comendo adequadamente, você vai ter um impacto bem significativo, tanto na sua composição corporal, tanto no seu bem-estar do dia a dia, na sua energia do dia a dia. Porque imagina, dormir mal também leva a gente a consumir mais calorias, a comer mais, pessoal, tá? Então é muito importante que vocês mantenham um sono adequado. E o carboidrato pode auxiliar nesse processo. Só que, claro, eu estou falando de um carboidrato de qualidade, pessoal, né? Arroz, batata, aipim, macarrão, uma polenta, até pão, inclusive, de preferência, se for integral, melhor ainda, porque daí ele vai ter uma liberação menos agressiva de insulina. E isso é importante que vocês entendam. O carboidrato refinado, ele vai gerar um estímulo de insulina. E para um indivíduo obeso, para um indivíduo com sobrepeso elevado, ele já não tem uma boa sensibilidade à insulina, ele já tem ali uma certa resistência à insulina. Então não é interessante a gente colocar muito carboidrato e carboidratos refinados para este público, tá, pessoal? Isso não significa também que tu tem que excluir tudo, muito pelo contrário. Se você colocar carboidrato adequadamente, tanto na janta quanto nas outras refeições, distribuir adequadamente em quantidades adequadas, você não vai ter problema nenhum, você vai ter só benefício com essa situação. Agora, é claro, né, gente, não é para todo mundo. Vou dar um exemplo para vocês aqui.
Se eu pego um indivíduo que tem dificuldade de ganhar peso, tá? Que ali é bem magro, que não tem quase massa muscular, não tem quase gordura nenhuma, isso já me leva a crer que a sensibilidade à insulina dele já não é tão ruim como o indivíduo obeso com o indivíduo sobrepeso. Então, para esse público, talvez seja mais interessante eu colocar uma boa carga de carboidrato à noite. Até porque, provavelmente, de noite esse indivíduo já vai estar em casa, já vai estar descansado. Porque imagina, se eu colocar um monte de carboidrato para ele comer quando ele está trabalhando, ele não vai conseguir comer. Inclusive, quando a gente come muito carboidrato, dá aquela sensação de leveza, aquele negócio, dá até sono na gente, né? Pela questão ali do estímulo de insulina, de serotonina e de outros hormônios ali relacionados. Então, para esse indivíduo que é magro, que tem uma sensibilidade à insulina boa, eu posso sim colocar uma grande quantidade de carboidrato à noite, que não vai ter um impacto tão negativo assim. Até porque ele tem uma boa insulina, ele precisa ganhar peso. Então, vocês percebem que é bem diferente do indivíduo com sobrepeso e com obesidade. Esse indivíduo com sobrepeso elevado, com obesidade, ele já vai ter uma certa resistência à insulina. Então, se eu der muito carboidrato para ele à noite, justamente quando a insulina já não está muito boa, ele vai ter uma resposta um pouco negativa. É bem provável, tá, pessoal? Principalmente se ele estiver em superávit calórico. Então, ele estiver comendo mais calorias do que ele gasta. Aí eu tenho certeza que ele vai ganhar gordura. E não vai ser pouco, porque ele já não tem uma boa sensibilidade de insulina e tu tá ali jogando muita caloria e muito carboidrato para aquele indivíduo. Então, a tendência é sim, esse indivíduo engordar, tá? Agora, vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar esse indivíduo, vamos por 8 horas da noite, consumir ali um pão com frango, um pão com ovos, um arroz com feijão, carnes e saladas, vocês acham mesmo que isso vai impactar negativamente para o indivíduo? Claro que não, gente. Principalmente se as quantidades forem adequadas. Então o carboidrato não é um vilão, gente. O carboidrato não traz problema nenhum. O problema é que as pessoas escolhem péssimos tipos de carboidrato e ainda comem que nem dragões de Komodo. Aí é claro que vai engordar. Lembre-se que para emagrecer eu preciso comer menos calorias que gasta e para engordar, para ganhar peso, para ganhar massa muscular, eu vou comer mais calorias do que eu gasto. Entendido? Então, gente, quando o indivíduo está no processo de emagrecimento e ele está reduzindo os carboidratos ou excluindo os carboidratos, ele vai ter a longo prazo, principalmente se ele tirar todos os carboidratos, ele vai ter um mau hálito de morrer, ele vai ficar cansado o dia inteiro, pode ter dor de cabeça, vai gerar ali uma compensação, vai gerar um mal-estar, então ele não vai trabalhar direito, ele não vai estudar direito, ele não vai treinar direito, vai treinar fofo. E isso sim pode impactar no nosso resultado, principalmente estético. Porque se o indivíduo vai para academia, faz um treino de musculação, mas faz um treino fofo, um treino sem estímulo, um treino sem vontade, sem um volume adequado, sem uma intensidade adequada, ele não vai ter tanto resultado estético e também na perda de peso. Porque lembre-se que a atividade física, tudo bem, ela vai gerar um aumento no gasto calórico, mas e as compensações e as melhorias metabólicas e fisiológicas que vai causar esse exercício? Como a biogênese mitocondrial, como ali a melhora da resistência, como melhora da massa muscular, da densidade mineral óssea. Tudo isso vai ser melhorado com o treinamento físico. Então, sim, é muito importante que você treine também, tá? Então, gente, o carboidrato, ele simplesmente, você tem que escolher o carboidrato adequado. Uma coisa é eu comer arroz, pão, aipim, macarrão à noite, por exemplo. Outra coisa completamente diferente é eu ir lá e bater um potão de sorvete. Ou comer açúcar, enfim, balinhas, fine, essas coisas assim. Isso ali é um carboidrato refinado puríssimo. Ele vai gerar estímulos de insulina muito agressivos, principalmente no indivíduo obeso, principalmente no indivíduo com sobrepeso. Então, a tendência para esse indivíduo consumindo esse tipo de alimento, esse tipo de carboidrato, é sim o ganho de gordura. Mas, gente, vamos ser bem sinceros, se a gente está num processo de emagrecimento, a gente já está ali com o entendimento que a gente tem que evitar carboidratos refinados, gorduras saturadas e tudo mais. Por que eu vou ingerir um carboidrato de má qualidade à noite? Seria muita inocência da parte da pessoa, seria até burrice. Então vocês percebem como é bom ter um profissional entendendo o contexto, entendendo o indivíduo, individualizando o planejamento dele para ele, nas necessidades dele. Vou dar outro exemplo para vocês. Ah, carboidrato à noite engorda, carboidrato à noite é ruim. Tá, e se o indivíduo trabalhar à noite, passar a madrugada inteira trabalhando?
Ele não vai poder comer carboidrato? Vocês percebem como não faz nenhum sentido isso? Então, a gente sempre tem que olhar o indivíduo, sempre tem que olhar o objetivo, sempre tem que olhar a composição corporal, percentual de gordura, para ter a melhor estratégia para aquele indivíduo. Então, se o indivíduo trabalha à noite, é óbvio que eu vou jogar carboidrato à noite para ele, principalmente no horário da janta. Porque se ele vai começar a trabalhar ali 8 horas da noite, vai até 6 horas da manhã, por exemplo, só dando um exemplo, eu vou precisar desse carboidrato. Primeiro para dar energia para ele, para manter ele acordado e tudo mais, né? Senão ele vai trabalhar como? À noite, sem carboidrato, sem energia, sem disposição nenhuma. A tendência é até que ele perca o emprego a longo prazo nessa situação. Então vocês vejam como não tem nada padronizado. Tudo depende do contexto. Então o carboidrato não é vilão, as gorduras adequadas, boas as gorduras, não são vilões, as proteínas não são vilões, mas lembrem-se que para emagrecimento, para melhora do peso corporal, do percentual de gordura, as proteínas são o melhor nutriente, o macronutriente, até por ter ali um efeito térmico um pouquinho maior, por ter uma saciedade maior. Mas é importante vocês entenderem que vocês precisam aprender a distribuir adequadamente as refeições, justamente para não ter impactos negativos aqui, para não ter mal-estar, para não ter cansaço, para treinar adequadamente. Porque fazendo tudo isso em harmonia, nós vamos chegar num resultado muito mais rápido, muito mais fácil e com muito mais disposição, com vitalidade. E é isso que a gente busca, pessoal, tá? Então excluir os carboidratos não vai te ajudar, não vai impactar mais no teu emagrecimento. Muito pelo contrário, pode piorar, porque tu está consumindo tão pouco carboidrato que primeiro tu está encarecendo a dieta, porque lembrando que a proteína ela é um nutriente mais caro, um macronutriente mais caro. Tu está talvez sobrecarregando o estômago, mulheres principalmente que consomem muita carne vermelha, têm ali a tendência a ter constipação, a não se sentir muito bem, então tem que tomar cuidado também. Mas é importante vocês entenderem que o carboidrato não vai gerar um estímulo a mais, cortando ele, excluindo ele. Muito pelo contrário, a tendência é piorar o teu processo, é gerar mais problema. Porque assim, gente, quando a gente busca emagrecimento, quando a gente busca alguma coisa nesse sentido, a gente também busca qualidade de vida, saúde, bem-estar. E cortando o carboidrato, a gente não vai conseguir ter um bem-estar, tirando todo o carboidrato da dieta. Muito pelo contrário, nós vamos ter compensações negativas. Vai ficar difícil fazer a dieta, vai ficar ruim fazer a dieta. Entendeu? Vocês conseguem perceber isso? E a pessoa vai abandonar o barco. Em uma semana sem carboidrato ali a pessoa já vai estar assim, ó, num cansaço extremo, numa irritação extrema, com mau hálito, com mal-estar, e ela não vai conseguir aderir ao processo, gente. Não vai conseguir aderir à dieta adequadamente. Tem pessoas que conseguem, que se dão bem? Tem, pessoal. Mas, de novo, eu vou falar para vocês. Olhem o contexto dessa pessoa. Olhem como está a composição corporal dela também. Porque lembre-se, quando a gente tira o carboidrato da dieta, a tendência é a gente aumentar a flacidez, pessoal, tá? Porque querendo ou não, se a gente tira todo o carboidrato, de onde é que o nosso corpo vai tirar a energia que ele precisa? Ele vai ter que fazer vias metabólicas para transformar a proteína em glicose. Então tudo bem, tu não está ingerindo a glicose, mas o teu corpo vai produzir a partir dos aminoácidos. Isso não vai ser interessante para ti também, nem para ninguém, tá? Então é mais ou menos isso, gente. É importante que vocês entendam que distribuir bem a dieta, distribuir bem os carboidratos e proteínas e gorduras é muito mais favorável, muito melhor, vai gerar muito melhor bem-estar e muito mais facilidade no planejamento do que tu simplesmente pegar e excluir o carboidrato e gerar ali um monte de compensações fisiológicas e um monte de compensações psicológicas. Certo, gente? Então não excluam o carboidrato. Contratem um profissional para avaliar vocês, para entender o contexto de vocês, a realidade de vocês e dessa forma montar um planejamento adequado que vocês consigam seguir sem dificuldades. Certo, gente? Qualquer dúvida, por favor, mandem um comentário ali que nós estamos aqui para ajudar vocês e trazer cada vez uma experiência melhor e potencializar os resultados de todos vocês. Certo, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo.